Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cláudio Segura, diretor de Relações Acadêmicas da ABIN. E hoje eu trouxe como nosso convidado do podcast o Tiago Rodrigues, CEO da Linksfield no Brasil. Super obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Queria te dar as boas-vindas. E, Tiago, queria conhecer um pouco mais de você e da Linksfield aqui no Brasil. Roger, brigadíssimo pela oportunidade, pessoal da BIM, que prazer estar aqui, conversar com vocês. Linksfield aqui no Brasil desde 2019, acabamos de completar 5 anos de operação, então tenho brincado que a gente chegou no final daquele plano de negócio de Excel de 5 anos, né? Chegamos na última coluna, então um primeiro passo para a empresa no mercado brasileiro. Lá em 2019 a gente teve a oportunidade de conhecer um grupo de investidores chineses que queria vir ao Brasil para vender conectividade, trazer tecnologia de conectividade. E na época nos chamou a atenção uma tecnologia chamada SoftSIM, e dali surgiu todo o plano de negócios, toda a intenção de vir ao mercado nacional, não só para ser mais uma operadora, mas de fato trazer serviço diferente, trazer tecnologia, inovação e manter o mercado informado dos movimentos de tecnologia, do que está acontecendo, tendo a fonte a China, né, que está sempre à frente no desenvolvimento dessas tecnologias, que nos apoia muito nisso. Peraí. Vamos começar tudo de novo, porque você está me dizendo uma coisa aqui. Conectividade, alguma coisa de telefonia. Peraí, a gente já tem empresa de telefonia. Como é que entra a Linksfield nessa história? Perfeito. A Linksfield é uma MVNO, né? Na sopa de letrinhas de telecom, que tem muita, né? No mundo de IoT, em geral, tem uma sopa de letrinhas grandes. As MVNOs são operadoras virtuais e um dos focos delas é serem empresas de nicho. Então, a Linksfield nasceu com o intuito de focar no mercado de IoT. Então, uma empresa de telefonia convencional, Vivo, Claro e TIM, elas atendem também esse mercado de internet das coisas, né, de conectividade das coisas, mas ela acaba tendo um DNA muito forte de atendimento ao mercado consumidor. Esse cara está acostumado a falar com o público como nós aqui, pessoa física. Entendi. Ele está acostumado com o celular. Então você liga lá para reclamar que não está funcionando uma ligação, que o SMS não foi, aqui na minha casa o 4G está ruim. E aí quando você migra para o mundo de IoT, em que quando o cliente liga ele tem 10 mil, 20 mil, 50 mil carros fora do ar, o cara te dá a mesma prioridade de quando a sua ligação não estava completando. Não, isso você me traz uma luz bem diferente, né? Quando a gente está falando de uma solução em conectividade, porque não existe, se existe assim, uma parcela muito pequena de conectividade exclusiva para o mercado de IoT, no porte que você está me dizendo que a Linksfield vem. Exato. No mercado nacional hoje, só para você ter uma ideia de números, né? A gente ouve muito o número de celulares, né, no Brasil. Então, vira e mexe sai aquele 230 milhões, 240. Eu não acompanhei no detalhe os últimos números, mas a gente tem mais celular do que gente no Brasil. Sim. Já há alguns anos, né? Isso já está há alguns anos assim. Ou seja, o mercado de pessoas conectadas, a gente já saturou, entre aspas, está todo mundo conectado. O mercado das coisas no Brasil, passamos da barreira dos 40 milhões hoje. Então, a gente tem um espaço para crescer, porque você vai em outros países do mundo, mesmo países grandes como os Estados Unidos, que tem uma população grande, o número de dispositivos é maior do que o número de pessoas. Então, a gente tem um cenário de mercado no Brasil que é o contrário. A gente tem mais celular do que pessoas e muito menos coisas conectadas. Então, isso tem um potencial de mercado gigantesco e isso que a gente viu como oportunidade para trazer a Linksfield. Eu gosto quando você diz isso. Isso, para mim, apresenta uma oportunidade muito maior para os novos integradores, para os novos desenvolvedores de dispositivos, conectividade em lugares remotos. Eu acho que isso traz uma oportunidade grande, né? Sim. Mas então, falando nisso, quais as verticais hoje que a Linksfield está mais focada, mais especializada e está se dedicando mais? Perfeito. O mercado brasileiro foi a base da nossa construção, né? A gente olhou para o mercado e falou, poxa, para onde a gente vai? Né? O que eu faço aqui? Se eu foco num mercado que é pequeno, a gente acaba não conseguindo escalar. Então, o primeiro passo da Linksfield no Brasil foi atender o mercado de rastreamento e telemetria veicular. Esse mercado hoje representa metade do mercado de M2M nacional. As mais de 40 milhões de conexões, mais de 20 são do mundo de rastreamento. Então a gente está falando de rastreamento de moto, carro, caminhão e ativos em geral.
mas o mercado ele gira em torno disso. Dispositivos rastreadores, esse mercado é muito forte no Brasil. Equipamentos que vão desde uma funcionalidade simples, um rastreador que bota um ponto no mapa e fala, ó, o carro está aqui, a bicicleta está aqui, até os mais avançados em que o cara tem telemetria de se o cara está usando cinto ou não. Você começa com a videotelemetria agora, muito forte, né? Na virada, desde o ano passado virou essa tendência bem forte de o cara ter a inteligência artificial numa câmera que identifica eventos. Então, por exemplo, o cara abriu a boca de sono, opa, manda um aviso na central, o cara deu uma freada brusca aqui, quase bateu, avisa a central, o cara bateu, avisa a central e manda aquele trecho do vídeo para a central poder avaliar, ver se o cara bateu porque foi responsável, Sim. porque infringiu alguma regra, ou algum terceiro fez alguma besteira ali no trânsito. Então, o mercado ele tem do básico ao avançado em termos de tecnologia, isso está pronto. E isso, inclusive, é o potencial, que você comenta dos integradores, das novas oportunidades de mercado, elas estão surgindo todo dia. Então, não é um mercado saturado em termos de solução. Tá, o mercado está aberto. Sim, né? Ele é saturado para quem quer fazer o que o mercado já faz há mais de 10 anos. O mercado há mais de 10 anos já bota um ponto no mapa. Sim. E isso tem muita gente fazendo. Você vai para lá, o preço cada vez mais baixo, cada vez menos dinheiro. Você entra nessa seara. Então, esse mundo a gente atende com conectividade em todo o espectro também. Desde os planos de dados bem pequenininhos até os planos de dados grandes para câmeras e tal. Então, esse mundo está coberto. A segunda metade do mercado, né, eu divido ele mais ou menos em dois, tem um terceiro ali que é uma fatiazinha pequena, mas segunda metade do mercado, o mundo de pagamentos. A gente consegue ter clareza disso, até só fazendo um parênteses, por conta do Fistel. A Anatel define lá o Fistel especial, o Fistel padrão. Então, o Fistel padrão para dispositivos, ele é pago quando você tem interação humana. E como é que a Anatel interpreta? Você vai pegar a maquininha do cartão, você tem que passar o cartão, e aí o humano digita a senha. Aí fala, opa, tem interação humana, então você paga o imposto como se fosse um celular. Então, essa é a divisão. Então, o mercado de pagamentos a gente também está atuando. Ainda é um mercado novo para a gente. Você tem grandes players já hoje no mercado, bem consolidados. Então, a gente tem entrado nesse mercado com um pouco mais de força a partir desse ano. E uma terceira fatia de mercado, a última ali, o IoT em geral. Eu queria te perguntar, como é que funciona o IoT agora? Perfeito. Entrou no IoT... Vende-se um sonho de IoT há muitos anos, né? Eu me lembro quando eu entrei no mundo de MTM ali em 2015, 2016, aqueles relatórios da Gartner. Até 2025, que é ano que vem, até vão ser 200 bilhões de dispositivos no mundo. Tem chão para a gente chegar nesse número. Não é que eles erraram um pouco, eles erraram muito. Assim, o número está muito distante. Parte dele é por tecnologia, parte dele é por modelo de negócio. Sim. Então você tem, por um lado, as operadoras trazendo 5G, 6G, satelital, tá vindo um monte de tecnologia nova, mas a gente ainda está aqui no Brasil com metade do mercado conectado com 2 e 3G, por exemplo. Sim. Então, você tem um atraso em termos de tecnologia que vem do investimento que as operadoras precisam fazer, é o primeiro passo mais difícil. Então, a operadora está se esforçando agora em concluir uma cobertura 4G legal, e aí você vira e fala, agora tem que botar 5G. Eu quero, mas espera, eu estava investindo no 4G. Não, agora... O dinheiro que estava lá atrás, nem recuperei o dinheiro do 4G. Então, a tecnologia veio rápida, e aí você olha para o lado do modelo de negócio, você tem outra dificuldade, que é você, de fato, ter uma solução que o cliente precise e que faça sentido em termos financeiros. Você conseguir escalonar adequadamente. Perfeito. O exemplo que eu sempre converso com as pessoas sobre o IoT, né? Ideias legais de IoT. E quando eu entrei nesse mundo, eu participei de projeto, a gente já participou desse mesmo projeto pela Linksfield e conversando com pessoas no mercado, todo mundo dá risada e fala, nossa, eu também já participei. Projeto de rastrear geladeira de sorvete e geladeira de cerveja. Todo mundo aqui que trabalha no mercado há mais de 3, 4 anos, em algum momento já foi chamado por um integrador e falou, olha, consegui um projeto legal para rastrear geladeira de cerveja. Aí você vai lá ver quanto custa. Aí você começa a fazer a conta do projeto. Vai custar 10 milhões por mês para o cara rastrear todas as geladeiras. O cara fala, mas espera, eu perco 10 geladeiras por mês, cada geladeira é R$1.000, 10 mil reais. Deixa roubar, deixa perder. Claro, vale e aí você não agregou valor, você não resolveu o problema e você deu custo para o cara. Então esse projeto não existe, no fundo o projeto não existe. É a coisa de tentar sempre remendar, que não acaba não funcionando. Bom, você sabe, Tiago, a gente tem um espaço de tempo super curto. Sim. Por mim, a gente ficaria aqui batendo papo um monte de tempo, mas
eu estou me colocando agora no lugar daquele cara que está entrando no mercado, tem um baita projeto, mas ainda não tem braço para entender como é que essa conectividade funciona, se ele tem que recorrer às grandes operadoras, pequenas operadoras, mas ele quer usar, por exemplo, telemetria no campo. Perfeito. Como é que a Linksfield pode me ajudar com as soluções dela em 4G, 5G, com essa coisa da não obrigação ou não ditadura de você ter que ficar embaixo das mesmas vertentes telefônicas? Perfeito, perfeito. Eu acho que a grande sacada, e a gente conversou ali a questão das operadoras e o papel da MVNO, né? A MVNO ela tem uma clareza de atender um nicho e fazer ele bem feito, porque senão, no fim, se a gente não faz algo diferente, você está só revendendo o mesmo produto da operadora. Sim. E aí não faz sentido você existir. Com o tempo, você simplesmente vai ser eliminado do mercado, assim, por motivos óbvios, você vai saindo do mercado, claro, você não tem aderência. Então, a Linksfield focou muito na parte do atendimento, na parte do serviço, pré e pós-venda. Então, esse exemplo que você deu, o cliente que chega sem o conhecimento e fala, estou querendo fazer aqui um projeto maluco. A bagagem que a Linksfield traz para esse cara, não só da conectividade, ela muda o jogo. Por quê? A Linksfield, pelas origens até, vai trazer referência do que já foi feito lá atrás. Do que esse cara não conhece. Então, por exemplo, abrir portas na China para fabricantes, você trazer a tecnologia certa. Então, existe uma confusão até hoje. E aí, entrando na sopa de letrinhas de telecom, o pessoal fala, é o CAT-M, é o NB-IoT, eu vou pro 5G. Nessa sopa de letrinhas, na hora que a gente senta com o cliente e faz uma reunião de meia hora, que o cara fica assim, por que nunca me contaram isso? Sim. Isso muda o jogo. Isso, no fundo, é o que faz a diferença. Então, materiais como a gente tem lançado agora sobre 2 e 3G desligamento, são informações que estão aí, são dados públicos, mas que ninguém está cruzando e apresentando para o empresário, falando, olha aqui, ó, é isso aqui que vai acontecer. Você quer se preparar? Você quer dar o passo na direção certa? Tá aqui a informação. Sim, então, isso a operadora não costuma fazer muito bem, e quando a gente faz, você realmente traz a tal da parceria de negócios, em que eu mostro, olha, eu sei o que eu estou falando, a minha conectividade é legal igual a da minha operadora mãe, né? A Viva é muito boa, claro, é muito boa, a TIM é muito boa, a minha também é tão boa quanto a deles, só que eu consigo te ajudar em outros pontos do negócio, eu consigo te dar clareza para esse negócio, consigo abrir portas, trazer integradores, então empresas parceiras, por exemplo, eu cito aqui uma Sincom, empresa que fabrica hardware, o cara tem tanto lá na China quanto no Brasil escritórios, e a gente tem esse contato, o cara se ele precisar, ele vai para lá, vai buscar informação. Vai buscar e traz, e aí você ajuda o cara a integrar. E aí o tal do integrador de solução, você ajuda o cara a integrar. Porque às vezes ele não sabe os desafios e as particularidades que a gente conhece. Então, o que é melhor? Eu vou no NB ou vou no CAT-M? A hora que você começa a listar as vantagens e desvantagens técnicas, as vantagens mercadológicas de cada um. Você já tem isso pronto para ir? Tá pronto. Em cima do que a gente está aqui conversando, você trouxe um estudo que fala sobre o impacto econômico do desligamento do 2G e 3G no Brasil. Eu acho que isso é um alerta muito importante para aquelas empresas que ainda não querem se movimentar. Perfeito. E esse estudo aqui, pelo pouco que eu consegui ler, é um cenário bem... como dizia uma grande professora minha, a gente tem que aprender a fazer, a transformar ameaças em oportunidades. Perfeito. Eu acho que isso daqui, apesar de ser uma ameaça de tirar uma porção de equipamentos do mercado, vai trazer novas oportunidades de melhoramento dos negócios, da rapidez de conexão. Eu queria que você falasse um pouco desse estudo aqui. Perfeito. Eu acho que o conceito não é ser o tocador da trombeta do apocalipse, não é esse o intuito do estudo, não é simplesmente alarmar as pessoas e falar, corre todo mundo, vai dar problema. Não. É alertar. E você trouxe ali, minha formação é marketing, isso que você falou é perfeito. A minha também. É você transformar ali a ameaça em oportunidade, ali na SWOT, né? Você fala, cara, você está no quadrante da ameaça, mas quando é ameaça é porque você não tem conhecimento inteiro sobre a coisa. Para você jogar ele para o quadrante da oportunidade, é você dar a luz naquilo. E, vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente fala sobre isso com os clientes percebem assim, poxa, mas essa informação, de onde você pegou? E a gente até conversou um pouco sobre isso, mas de onde você tirou esse número? Da cabeça? Não, o número está lá na Anatel, é público. É só ir lá. É só ir lá, pesquisar e você juntar isso com a realidade do mercado e você fala, poxa, tem uma oportunidade aqui, se você não souber o que está acontecendo, vai ser uma ameaça, mas se você souber, é uma oportunidade. Então, em resumo, o que esse estudo traz?
ele detalha o que está acontecendo com o mercado em termos de evolução de tecnologia. O 4G já pegou forte no Brasil, a gente já tem um crescimento claro dos dispositivos que estão nos últimos anos chegando ao mercado, eles já chegam 4G, muito legal. Só que você tem um legado que não está saindo do mercado. Então você olha nas curvas que a gente desenhou ali, históricas, você puxa no tempo 2 e 3G, as curvas estão retas, quase que aumentando ainda. Em alguns momentos, no ano passado, você teve meses em que tiveram crescimento de equipamentos 2 e 3G. Você fala, poxa, o pessoal ainda está botando equipamento 2 e 3G novo na rua? A Anatel acabou de anunciar aqui na FutureCom, olha, não homologam mais dispositivo 2 e 3G. Show de bola, um primeiro grande passo. Só que é um passo ainda tímido. Por quê? Porque já ninguém está homologando equipamento novo. Só que você também não proibiu o cara de vender o 2 e 3G. Então o 2 e 3G continua aí, disponível à venda. E a hora que você faz essa conta de todos os 25 milhões, quase 25 milhões de equipamentos, rastreadores e maquininhas de cartão de crédito, 2 e 3G que estão no mercado, todo o investimento em hardware, equipamento novo e serviço, porque esse equipamento está na rua. Você tem que ir lá no carro trocar o rastreador, você tem que ir lá na loja trocar a máquina. Pelas nossas contas, isso passa de 10 bilhões de reais. E quem paga essa conta é o empresário. A gente precisa estar alerta. Estudar nunca é demais. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para você que está buscando informação sobre esse mercado. Vale a pena você dar uma olhada com mais carinho nesses dados aqui. Então, mais uma vez eu queria te agradecer, Thiago, pela disponibilidade de tempo, por trazer esse estudo extremamente importante. Eu acho que a gente precisa estar alerta para essas oportunidades de mercado. E são empresas com esse espírito que vão fazer diferença no mercado de IoT. Mais uma vez, super obrigado. Conto com você para assistir esse podcast novamente e os outros que já estão lá no canal. E a hora que você tiver mais um tempinho, dá uma olhada também nas nossas revistas que já estão lá no ar. Grande abraço, até mais.